Irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Como de costume, sempre eu vou ao texto, mas quero fazer uma exceção hoje, em tirar esse tempo para agradecer aos irmãos pelas orações, pelo encorajamento, pela companhia na caminhada, pelos estudos conjuntos, né? Então, quero agradecer a todos que estiveram orando pelo meu processo de ordenação antes de licenciatura. Mas aprove a Deus, Ele, como nós cantamos, o Senhor é bom a todo tempo e as suas misericórdias nos acompanham. Então, no dia de sábado, as misericórdias do Senhor, como diz a palavra dele, que é fiel, renovou pela manhã sobre a minha vida, sobre a família e também sobre a igreja, assim eu creio, onde nós fomos aprovados para a glória do Senhor no sermão de prova, nos trabalhos acadêmicos e na sabatina, onde tivemos o dia todo do sábado aqui junto com o presbitério e para a glória de Deus, mais uma vez, uma reunião extraordinária a qual fiz parte, fui abençoado por Deus através dos nossos pastores. Então eu louvo a Deus porque o Senhor tem dado graça para a minha vida, para que eu possa, em humildade e confiança somente no Senhor, no seu poder, esperar, aguardar o tempo da manifestação do seu poder em minha vida. É assim que eu creio que a minha caminhada ministerial dará continuidade até o dia do Senhor me chamar para eu vê-lo face a face. Louvado seja Deus por isso. Convido a amada igreja a abrir sua Bíblia no profeta menor Miqueias. Se encontra depois do profeta Jonas. Capítulo de número 7. Vamos examinar todo o capítulo. Eu quero aqui de uma forma, por ser um livro se tratando dos profetas, onde há uma narrativa, onde há também dentro dessa narrativa uma oração e um cântico de louvor do profeta, onde ele encerra essa sua profecia, esse seu oráculo, por assim dizer. Então eu quero permear em todo o capítulo de número 7, já trazendo a ideia de como nós iremos refletir acerca dessa palavra de Deus, onde o profeta Miqueias, ele vai aqui narrar um episódio onde se dará de um lamento a uma alegria de esperança. Os meninos ainda vão colocar o tema aí na projeção, mas vamos caminhar nesse sentido. Como Deus, Ele é fiel em meio às nossas crises, em meio aos nossos problemas, sofrimentos diários. A palavra do Senhor diz assim, o capítulo 7, versículo de número 1. Ai de mim, diz o profeta Miqueias. Até aqui, irmãos. Antes eu quero fazer uma pergunta aos irmãos. Se os irmãos fizessem um diagnóstico, ou se eu pedisse aos irmãos para descreverem, ou me passar um relatório acerca dos dias atuais que nós vivemos, de uma forma macro, global, de todos os países, do seu país, da sua cidade, do seu estado, da sua região, da sua rua, da sua casa, da sua vida. Como seria esse diagnóstico? Aqui o profeta Miqueias, ele vai trazer este diagnóstico que ele estava vendo nos seus próprios dias. E antes da gente continuar na leitura do texto, eu quero trazer aqui algumas verdades que nós encontramos aqui no texto desse livro do profeta menor Miqueias. Elas são: Deus ameaçou julgar Samaria e Judá pelas suas violações evidentes da aliança. Ou seja, estamos aqui em um período antes do exílio babilônico. Miqueias é um profeta contemporâneo de Isaías, onde o Senhor ameaçou julgar Samaria e Judá
pela sua iniquidade, pelo seu comportamento moral, pelas suas práticas, as suas éticas, a forma de viver na sua família, no seu trabalho. A outra verdade, meus amados irmãos, é que Deus, Ele conclama o seu povo a se arrepender de seus pecados, para evitar ou até mesmo atrasar este julgamento que já está definido, porque o salário do pecado é a morte. Então o profeta Miqueias, ele vai trazer essas verdades aqui contida em seu livro, na sua profecia. Então Miqueias, ele vai olhar para o seu contexto, onde ele estava vivendo, e em primeira mão, em primeiro lugar, em seu diagnóstico, ele vai dizer: ai de mim. Diante do cenário que Miqueias estava vendo aos seus olhos, na sua nação, na sua cidade natal, onde ele tinha nascido, ele diz: ai de mim. É um grito de apavoro, de medo, do que ele estava vendo aquela situação. Ai de mim. Assim como Isaías, por ser contemporâneos, Isaías no capítulo 6 vai dizer: ai de mim, porque sou homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impúrios lábios. Então Miqueias, ele olha primeiro para si e vê que a sua situação diante do seu diagnóstico, um diagnóstico que era recheado de iniquidade, de imoralidade, de perversão, de opressão, ele diz: eu estou morto. Em uma linguagem bem popular, eu estou frito. Porque essa iniquidade, este pecado, cairá sobre mim a ira de Deus. Por causa da perversão dos homens. Ai de mim. E ele vai dizer: porque eu estou como quando são colhidas as suas frutas do verão, como os rabiscos da vídima. Não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporãos, que a minha alma deseja. Ou seja, em meio à minha sociedade, em meio às pessoas que convivem comigo, quando eu olho, são como? Veja a comparação que ele diz aqui: são como uvas colhidas do verão. Ao chegar ali para retirar as uvas, para chupar e se deliciar, para pisar, para esmagar e trazer o seu suco, para fazer o vinho, para se alegrar, ele vai dizer: não encontro nada. Não há nada. Não há nada que eu possa olhar para onde eu estou vivendo e dizer: eu vou retirar isso para me beneficiar, para me fortalecer, para me alegrar, porque não há mais nada. Versículo de número 2, ele vai dizer: pareceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um sequer que seja reto. Todos espreitam para derramar sangue, cada um caça seu irmão com rede. Eu vou tentar procurar um justo, uma pessoa que faça o bem, e ele está dizendo: não há. Não só o profeta Miqueias, mas o apóstolo Paulo também nos seus dias, ele diz: não há nenhum sequer, não há quem faça o bem, não há um justo. O que eles fazem é derramar sangue de vítimas inocentes, de vidas que são aos olhos de Deus preciosas. Por quê? Porque a sua vida, a sua prática moral, ética, a forma que vocês vivem, ele diz: as suas mãos, verso 3, as suas mãos estão sobre o mal e fazem diligentemente. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno,
O grande fala dos maus desejos de sua alma, e assim todos eles juntamente urdem e tramam. O príncipe, que era para governar, ele está condenando os recursos que o príncipe deveria usar para sanar as necessidades, ele está usando para bens próprios. O príncipe, o juiz está aceitando o suborno. As sentenças estão sendo decididas por meio do suborno. É o suborno que manda. No tempo de Miqueias, talvez você esteja pensando aí em algumas pessoas, em algumas autoridades. Eu estou falando do tempo de Miqueias. Talvez você esteja pensando aí naquele juiz que saiu naquela matéria, que foi subornado, que recebeu propina para beneficiar A e B. Eu estou falando dos tempos de Miqueias. Porque o melhor deles quem? Desses príncipes que não governam como é para governar, dos juízes que aceita suborno, do grande que fala mal dos seus desejos, da sua alma. Ele diz que o melhor deles é como um espinheiro. Meus irmãos, todos aqueles que chegam perto de um espinheiro vão se machucar, vão se ferir, vão se furar. Todos aqueles que chegam perto de quem? Do mais reto. O mais reto aqui é o mais reto desses que fazem iniquidade, ou seja, o mais reto, diz Miqueias, é pior do que uma sebe de espinhos, do que uma cerca de espinho. Portanto, ele vai dizer: não creiais no amigo, nem confieis no companheiro. Versículo de número 5. O que Miqueias está dizendo aqui, irmãos, que a degradação da impiedade chegou agora na família, nos relacionamentos de amigos, de companheiros. Miqueias está dizendo: não creiais nele. Eles são mentirosos. Eles andam com você, mas estão mentindo nas suas costas. Não tem mais amigo, Miqueias está dizendo. Não tem mais companheiro em quem eu posso confiar. Os relacionamentos aqui sociais, no nosso trabalho, na nossa faculdade. Mas não só isso, ele vai dizer que adentra na família. A imoralidade vai adentrando na família, porque um abismo puxa outro abismo. Ele vai dizer: guarda a porta de tua boca, aquela que reclina sobre o teu peito. Ele está dizendo: cuidado no que você vai falar para a sua esposa. Miqueias está trazendo um diagnóstico dos seus dias, em que os maridos não poderiam confiar nas suas esposas. No tempo de Miqueias. Se você fizer um diagnóstico hoje, como será esse diagnóstico? Certamente, irmãos, estamos falando de nossos dias. Estamos falando precisamente do nosso país, Brasil. É assim que o Brasil está vivendo, nessa degradação, nessa decadência, dia após dias. Porque a palavra do Senhor diz que o caminho é largo e muitos andam por ele. Estamos vivendo isso. Onde a família, diz Miqueias, versículo 6, o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos dos homens são os da sua própria casa. Está nas estatísticas. Comprovando que a palavra de Deus é mais atual do que o jornal de amanhã e depois de amanhã. Mas é diante, irmãos, desse diagnóstico que Miqueias
ele recorre ao Senhor. Ele não só fica olhando para esse diagnóstico. Ele olha para Deus. E quando ele olha para Deus, a primeira coisa que ele começa agora a fazer, ou seja, a sua ação é, versículo número 8. Ó inimiga minha, não te alegres ao meu respeito, ainda que eu tenha caído. E quem é essa inimiga de Miqueias? É o sistema. É todo esse coloio onde tem príncipes arquitetando com governantes, onde governante está arquitetando durante a madrugada com os juízes. É o coloio contra o povo de Deus, onde o povo de Deus é que é o quê? Prejudicado. E Miqueias, ele está dizendo, não se alegre. Você pode até se alegrar um pouquinho tempo. Você pode até entrar na minha família. Você pode até mexer com meus filhos, assim como Satanás fez na família de Jó. Entrou na família de Jó e mexeu com os filhos dele, retirou os filhos dele da sua presença, tocou nos seus bens, tocou nas suas riquezas. Mas Jó, ele sabia que era só por pouco tempo, porque essa leve e momentânea tribulação não produz um peso de glória que está por vir. E Miqueias recorre ao Senhor com uma oração. Versículo de número 18. Ele vai dizer: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas as iniquidades e te esqueces das transgressões do teu povo, da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. E mostrará a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais jurastes a nossos pais desde os dias antigos. Miqueias está olhando para o caráter incomparável de Deus. Deus, ele permanece fiel, fiel à sua promessa. A promessa que ele fez ao nosso pai Abraão, o pai da fé, que em ti farei bendita todas as nações. Então, quando nós olhamos para as adversidades, para o sofrimento, para esse contexto que estamos vivendo de caos político, econômico, social, religioso, nós temos o entendimento que tudo isso é apenas a comprovação do que está escrito na palavra de Deus, onde diz que o nosso Senhor Jesus, ele é longânimo em perdoar, assaz benignos em fazer o bem. Ou seja, meus amados irmãos, o Senhor, ele está pronto a hoje, a destilar perdão, a restaurar famílias, a restaurar cidades, a restaurar, meus amados irmãos, tudo o que ele criou. É a ele que nós recorremos, não são a governantes humanos. A minha e a sua vida está na mão do Senhor Jesus, porque foi ele que comprou, foi ele que pagou o preço, diz a palavra do Senhor, para que nós tenhamos paz com Deus. A maior guerra que será enfrentada será a guerra com Deus. Enquanto muitos estão guerreando por terras, por bens, por riquezas, por poderes, não sabe o que é estar diante de um Deus irado. Mas louvado seja Deus pela graça de Deus que o Senhor nos alcançou, e não passaremos por isso. Por isso Miqueias, ele recorre ao Senhor. Em primeiro lugar, ele recorre ao Senhor reconhecendo quem ele é. Ele é único. Versículo 18, quem é o Deus semelhante a ti? Sabe por quê, irmãos? Porque somente Deus perdoa. Somente Deus, ele tem esse poder. O poder de pegar todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões, e jogar no mar do esquecimento, Damaris.
Dâmaris, o Senhor, Ele não lembra do seu pecado. O Senhor não passará no seu rosto o benefício que Ele fez por você, porque Ele fez por amor. E Ele prova o seu amor tendo Cristo, Jesus, ter morrido na cruz, quando nós ainda éramos pecadores, ímpios, fracos, desobedientes, filhos da ira, filhos da desobediência, condenados à ira. Ele nos amou. E a prova disso é porque Ele derramou o seu amor em nosso coração, para que podemos agora ter acesso a Ele como Miqueias. Miqueias tinha acesso a Deus, porque Deus tinha salvado a sua vida. E quando nós temos acesso a Deus, nós chegamos diante de Deus e pedimos compaixão dEle. Pedimos a Ele que Ele restaure e Ele restaura. Pedimos a Ele que nos perdoe e Ele nos perdoa. Pedimos a Ele que Ele não leve em conta a nossa ignorância e Ele não leva em conta. Porque Ele é esse Deus amoroso. E Ele traz ao nosso coração, assim como trouxe ao coração de Miqueias, essa esperança, meus amados irmãos. Meus amados irmãos, a nossa esperança não está em um presidente melhor, não está em um presidente do partido A ou do partido B. A nossa esperança, ela não se confunde, ela não se engana, ela não nos decepciona. A esperança verdadeira que temos em Cristo Jesus, ela é certa, porque foi Cristo que nos deu na cruz do Calvário. E essa esperança não é somente uma esperança para termos alívio, para ficarmos agora ausentes de doenças, ausentes de sofrimento. Não, essa esperança ela é vivida agora, porque é a esperança no próprio Deus. É no próprio Deus que nós nos alegramos. Quantas vezes nós entramos pelaquela porta, mas estávamos aqui sentados com a vida toda destruída, mas ninguém sabia, mas nós sabíamos. Mas dentro de nós havia a alegria da esperança divina, que não se confunde, porque o amor de Deus testifica no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Por isso, aquele que começou, ele há de cumprir. Aquele que disse a você, ande uma légua, você vai andar. Por mais pesado que esteja o fardo, você vai conseguir. A cada dia que você chega diante do Senhor, pedindo perdão ao Senhor, Ele vai te responder e Ele vai te perdoar. Porque Ele não é homem que minta. Por mais que você esteja caído, por mais que você tropeçou, por mais que você pecou, saiba que o Senhor te aceita. O Senhor te recebe, ainda manchado. Por quê? Porque a obra do Senhor Jesus, o lavar regenerador do Espírito Santo, o lavar pelo seu sangue, foi um lavar que foi por toda a eternidade. Por isso Paulo vai dizer que nós já estamos glorificados. Não são as circunstâncias que vão parar o processo de salvação na sua vida. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 8 que não há nada, nem profundidade, nem riqueza, não há anjos, não há principados, não há nada que nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada e nem ninguém. Ainda estamos caminhando, irmãos, vivenciando essa profecia que foi cumprida em Cristo Jesus e será completa, plena, quando Ele voltar. Estaremos com Miqueias, se alegrando não mais na esperança, porque estaremos vivendo, mas no Senhor. Olhando eu e ele face a face, e nós dizendo, um dia nós pregamos, um dia nós ouvimos, Miqueias, o que você escreveu, e foi verdade, e é verdade, porque é palavra de Deus. Estamos aqui louvando e entoando, santo, santo, santo é o Cordeiro que morreu por nossos pecados. Deus, Ele é incomparável, meus irmãos. Não atente para as coisas que você vê, mas atente para as coisas que você não vê.
Porque as coisas que você vê são passageiras, mas as que você não vê são eternas. São eternas. Que o Senhor abençoe no nosso coração essa palavra. Que vivamos dia após dia confiante na promessa do Senhor. Confiante em chegar ao trono da graça. Ou seja, a sua face. Recorra ao Senhor hoje. Não deixe de buscar o Senhor. Busque ao Senhor, o Deus de misericórdia, que tem prazer em salvar, que tem prazer em perdoar. Vamos orar? Curve a sua cabeça. Senhor Deus, nosso Pai, nós te damos graças pela tua palavra. Te bendizemos nesta noite, porque sabemos que o Senhor é um Deus misericordioso. Ó Deus, e oramos, ó Deus amado, dizendo para ti que estamos nessa mesma situação de iniquidade, de depravação moral. Ó Deus amado, de revolta nos corações dos pais contra os filhos, dos filhos contra os pais, de irmãos contra irmãos. Pai, mas sabemos, ó Deus amado, que a tua misericórdia durará para sempre. Por isso recorremos a ela, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, restaura a tua nação, restaura o teu povo, restaura, ó Deus amado, o contexto, ó Deus amado, do nosso país, do nosso Brasil, para que nós possamos ver o teu poder, Senhor, na vida das pessoas, do coração das pessoas, sendo, ó Deus amado, confrontados, arrependidos, ó Deus amado, e se confessando o seu nome como Senhor e Salvador, para que haja mudança. Nós recorremos a ti, para que o Senhor faça esta mudança de dentro para fora. No nome santo de Jesus. Amém.